Fala, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Aqui quem fala é Thiago Cardoso, imenso prazer ter você aqui em mais um vídeo pra gente falar como é que a gente aplica a eliminação de desperdícios de matéria-prima. Bora lá! Então vamos lá, meu amigo. Antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, meu amigo, minha amiga, já clica aqui no botão de se inscrever e já ativa as notificações. Por que se inscrever? Porque semana que vem tem mais conteúdo, com mais download, com mais material que permite você evoluir muito mais rápido. Eu não vejo motivo para não se inscrever, tá? Então já se inscreve. Se você busca também alguma especialização, um crescimento profissional a respeito desse tema que a gente vai tratar aqui e também de outros temas relacionados à melhoria contínua, a projetos, basta entrar em contato com a gente, seja através para você, para a sua empresa como um todo, através de treinamento ou até mesmo como consultoria. Vai ser um prazer ter você por aqui. Basta entrar em contato no QR Code abaixo ou na descrição do conteúdo. Bom, falando aqui a respeito então de como a gente faz para eliminar desperdícios, existem alguns métodos para isso. O método que eu vou abordar aqui com você, que é particularmente um dos que eu mais gosto para esse tipo de coisa, é o DMAIC, do Six Sigma. E vamos falar dele então. O DMAIC, ele tem esse nome porque são 5 letrinhas. A gente está falando de definir, medir, analisar, implementar e controlar. Define, measure, analyze, improve, control. Essas 5 etapas, elas partem do pressuposto que a gente tem um problema e a gente quer resolver. Esses problemas, por sua vez, estão ligados a ganho financeiro. E para isso, então, a primeira etapa que a gente tem é definir. Dentro da etapa definir, o que a gente busca fazer é definir o projeto. Então, nada mais é do que a gente conseguir descrever qual é a nossa situação atual, qual que é a nossa situação desejada, qual é o plano de ação que a gente vai conduzir para chegar lá e também alguns indicadores que monitoram essa evolução. Um documento que oficializa isso é um documento chamado de A3 ou Project Charter. A gente oficializa o projeto. Pegando como base aqui, como a gente está falando de eliminação de desperdícios, né, voltados para material, a gente pode pegar aqui, por exemplo, desperdício de matéria-prima, ok? Desperdício de matéria-prima. A gente tem aí, por exemplo, polietileno de alta densidade, PAD, polímero, ok? Que a gente quer reduzir o desperdício desse tema, desse produto. Para isso, então, a gente vai descrever lá no nosso documento. Objetivo: redução do desperdício de polietileno de alta densidade devido ao alto consumo dentro dos equipamentos A, B, C e D e corresponder a um valor em desperdício anualizado de aproximadamente 2 milhões de reais. Por exemplo, é bastante desperdício, estamos colocando ali. Depois de descrito qual é o nosso problema, a gente ainda coloca ali o nosso objetivo. Queremos reduzir o desperdício que hoje corresponde a 3% de todo o material para 2%, ou 1,5%, ou 1% de desperdício. Claro que você não vai colocar de 3 para 0, porque pode ser absurdo demais nesse primeiro momento. Você pode até mirar o 0, mas vamos colocar uma meta que seja minimamente desafiadora e não uma meta que vai ser algo que vai desmotivar o time em executar, né? Zerar, é tipo falar, zero defeito. Zero defeito, não, tem zero defeito, a nossa empresa tem zero defeito. Se é uma empresa pequenininha, até pode ser. Agora uma empresa que fabrica diversos produtos, diversos itens, e tem aí um volume com faturamento na casa de bilhões ou centenas de milhões, eu duvido que ela tenha zero defeitos. Zero defeito vira um objetivo, mas dificilmente a gente consegue chegar em zero. A gente sempre vai ter ali, talvez, um defeito no ano, talvez um defeito no trimestre ou um defeito a cada 2 anos, mas defeitos, infelizmente, por mais que a gente coloque várias travas ali, ainda assim, um ou outro acaba passando. Nosso objetivo é levar a zero, embora a gente saiba que seja um negócio extremamente difícil. Claro que se isso estiver ligado a vidas, não tem, aí é zero mesmo. Aí a gente vai trabalhar para zerar e criar redundâncias para que aquela possibilidade de falha não ocorra, ok? Bom, definir então qual vai ser o projeto, qual vai ser o problema que vai ser atacado, por exemplo, redução dos desperdícios, a gente passa para o segundo passo, que é o medir. No mensurar, a gente vai mensurar então o nosso processo. Será que o nosso problema de desperdícios de polietileno, ele acontece de forma igual em todos os equipamentos? Será que acontece em todas as unidades igual? Será que tem de repente um turno ou outro turno, um time ou outro time, um equipamento ou outro equipamento que tem um desperdício maior? Muito bem, é isso que a gente vai ver.
Então a gente busca entender esses dados. Isso aí muitas vezes a gente usa algumas ferramentas estatísticas para isso, como coleta de dados utilizando MSA, Measure System Analysis, repetibilidade e reprodutibilidade com RR. A gente pode utilizar análise de concordância de atributos. Existem algumas ferramentas para isso. Mas, em outras palavras, a gente busca bater uma foto do estado atual. Como estamos? Qual é o problema que a gente tem? E aí é comum a gente enxergar que o problema não é geral. O problema é muitas vezes concentrado em um equipamento ou outro, em um turno ou outro, um setor ou outro. Entendendo então onde é que os problemas estão concentrados e o nosso estado atual em relação a esse desperdício, a gente avança para o terceiro passo, que é a análise. A análise da causa raiz, a gente está falando de utilizar ferramentas para isso. Utilizamos então, como tradicionalmente, os 5 porquês e o Ishikawa, onde a gente tem ali o Ishikawa como sendo um brainstorming, uma tempestade de ideias. Nossa, temos um problema, por exemplo, na cabeça do peixe vai lá o problema, tipo, desperdício de matéria-prima A. Tá, mas relacionado à máquina, o que máquina gera desperdício? Vamos colocar lá várias ideias relacionadas à máquina. Máquina muito rápida, máquina sem parâmetro, máquina sem padronização, máquina fora da padronização, operador trabalhando de forma incorreta. Opa, peraí, mas isso é máquina? Bom, já vai falar disso. Temos máquina, mão de obra, que poderia esse último item ser classificado em mão de obra, ou não. Máquina, mão de obra, material. Agora, o que é material? Às vezes o material, a depender do fornecedor, pode dar mais problema. Às vezes as características não estão adequadas conforme parâmetro que a gente estabeleceu de entrada. A gente tem vários problemas que podem haver, tá? Relacionado a material, relacionado à máquina, relacionado à mão de obra. Agora, eu acho que é máquina, eu acho que é método, eu acho que é mão de obra, eu acho que é medição. Faz diferença? Nenhuma. O brainstorming aqui é para gerar um montão de ideias e a gente colocar lá. Tanto faz em qual caixinha do nosso Ishikawa, do nosso diagrama de espinha de peixe, do nosso brainstorming, ela vai aparecer. Ela só tem que aparecer, ok? Máquina, material, mão de obra. Método, medição, meio ambiente. Vamos falar então do método, do jeito de fazer. Às vezes falta jeito, às vezes falta padrão, às vezes falta treinamento do padrão. Método, medição. Às vezes falta medir alguma coisa que a gente mede não mede da forma correta. De repente, a gente tem desperdício de matéria-prima, porque a gente não mensura. A gente não mensura nas etapas, a gente não mensura algumas características de qualidade do produto, alguns parâmetros que deveriam estar sendo controlados. Método, medição, meio ambiente. Meio ambiente é o ambiente, é o que o ambiente pode gerar desperdício. De repente, transporte de um local para outro pode gerar desperdício. De repente, algum tipo de problema que eu tenho de um setor para outro. De repente, eu tenho um local de trabalho sujeito a intempéries, né? A chuva, a qualquer tipo de coisa. Isso são fatores que possam impactar no meu resultado. O brainstorming foi feito. Os 5 porquês, que é o porquê, onde eu tenho a causa raiz do problema sendo respondida à medida que eu vou perguntando os porquês. Por exemplo, o equipamento está com muito desperdício. Por quê? Porque o equipamento está sem padrão, está fora de posição, fora de parâmetro. Por quê? Porque teve um desgaste significativo dos componentes. Por quê? Porque não teve a manutenção preventiva conforme programado. Por quê? Porque embora a gente quisesse fazer a manutenção preventiva, o time de produção tem metas para bater de produção e hoje, se a gente para, eles não atingem as metas, então eles optam por não parar. Então a causa raiz não está ligada ao equipamento fora de parâmetro, mas a produção não poder parar para fazer uma manutenção preventiva. Entende? Então a gente vai buscar entender as causas raízes para poder minimizar aqueles efeitos e ter algum tipo de resultado positivo. Boa! Bom, feita a análise da causa raiz, a gente entendeu os motivos, a gente pode inclusive envolver algumas ferramentas estatísticas para isso, como regressão linear, a gente pode falar de dispersão, teste de hipótese, ANOVA, Q-quadrado, DOE e tantas outras mais, para validar a causa raiz do problema, mas desde que esteja tudo ok e as ações que a gente imagina que vamos tomar são suficientes para resolver o problema, então a gente avança para o nosso quarto passo, que é agora então a etapa de implementar. Montamos um grande plano de ação com esse montão de oportunidades de melhoria e colocamos em prática para gerar o resultado.
MEME, máquina, material, mão de obra, método, medição, meio ambiente. Gerou um monte de ideias, a gente agora coloca num 5W2H. What, where, when, why, who, how much. Precisa ter tudo? Talvez não. O que não pode faltar é o que será feito, quem vai fazer e qual é o prazo. Muito bem. Montado isso, a gente mete a mão na massa, executa e por fim, depois que a gente tem os resultados, a gente, último passo, nosso quinto passo, controlar. A gente vai controlar para garantir que aquele desperdício que agora foi minimizado à medida que a gente foi implementando as ações, eles vão se manter. Então eu vou colocar um controle estatístico de processo, um CEP, para mensurar ali, saber como é que os dados estão se comportando, para se eu tiver algum ponto fora da curva, ainda assim eu possa atuar para não gerar um problema muito grande, vai ser um problema mais pontual, e também padronização, para garantir que agora todo mundo faça da forma que foi estabelecido, do jeito padronizado, do jeito correto. Tudo bem? Dessa forma, então, a gente implementa a nossa estrutura de melhoria contínua utilizando a metodologia DMAIC. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Espero que tenha ficado claro para você, espero que você tenha entendido o conteúdo, tá? Se você tiver interesse, eu deixei aqui para você, para agregar ainda mais valor, alguns materiais para que você possa fazer download a respeito dessa estrutura, desse material aí do próprio DMAIC. Tem ali um roadmap de como utilizar e mais uma porrada de ferramentas que podem te apoiar nessa construção. Fechou? Se você tem intenção de se aperfeiçoar nesse tema ou de repente aperfeiçoar o seu time através de treinamentos em company ou palestras ou até mesmo consultoria, vai ser um prazer poder te apoiar. Basta entrar em contato no link abaixo ou na nossa descrição. Não está inscrito no canal? Ó, tempinho para você se inscrever. Se inscreve aí, semana que vem tem conteúdo novo e a gente se vê lá. Um grandíssimo abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!